Você já ouviu a expressão sonegados? Claro, pode ser que você já tenha ouvido sonegar uma informação, sonegar algum valor, algum patrimônio no imposto. Essas coisas, sim, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Mas a expressão sonegados é alguma coisa muito importante que existe no direito de família e no direito sucessório. E por que eu estou contando isso para vocês? Existe, é uma coisa muito bacana que muita gente desconhece e por não saber, e por muitas vezes, quando alguém vem a falecer, a pessoa que faleceu deixou bens. Então eu vou já dar alguns exemplos para que vocês possam entender. A pessoa deixou bens, herdeiros, às vezes herdeiros necessários, que seriam os filhos, a esposa, cônjuge, companheiro, enfim. E também muitas vezes não há essa classe de herdeiros, que são os herdeiros necessários, mas você tem a classe dos herdeiros colaterais, que podem ser os irmãos, na falta de irmãos podem ser sobrinhos, tios, enfim. Mas o que acontece? Por que eu quero dar ênfase nessa expressão que eu falei no início do nosso vídeo? Porque quando existe o falecimento de alguém, o que ocorre? Você precisa abrir um inventário. Quando você abre o inventário, você tem que trazer os bens que esta pessoa deixou. Você precisa nominar quem são os herdeiros, sejam quem forem os herdeiros, e sempre vai depender de um na falta do outro, os herdeiros. Eu já expliquei isso algumas vezes, obviamente a gente pode retomar esse assunto, que é um assunto sempre sério, mas muitas vezes existem herdeiros, estão lá informados, existem bens informados e pode haver algum bem que não foi informado, ou por desconhecimento total, ou porque nenhuma das pessoas, nenhum dos herdeiros sabia da existência de algum bem. Por exemplo, imagina, vou dar um exemplo, um terreno num outro estado ou numa outra cidade que ninguém fazia a menor ideia da existência deste bem. Entretanto, um desses herdeiros, na verdade, sabia sim que existia um terreno num estado, numa cidade, num lugar, e esta pessoa, um herdeiro, ele fica quieto, ele não conta, ele não informa no processo que existe este bem, este terreno, estou dando como exemplo, repito, e ele fica quieto e diz, olha, ninguém vai saber, deixa assim, vamos correr com o processo e eu vou ficar quietinho e esse bem vai ficar para mim. Isso pode acontecer? Bom, pode acontecer. Suponhamos que no decorrer desse período todo, alguém ficou sabendo, ou esta pessoa, que sabia da existência deste terreno, ele decide vender, ou ele decide fazer alguma coisa e, portanto, é descoberto e se sabe que existe um terreno que está em nome do falecido, que não foi colocado no inventário e, portanto, ele não consegue vender e, portanto, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque se está em nome do falecido, aquela pessoa não tem condições de fazer nada. Deveria ter integrado o inventário. Bem, então eu quero te contar que a expressão sonegados existe para justamente fazer com que a pessoa que sonegou a informação, lembra, sonegados é um instituto jurídico que faz com que aquele que sonegou a informação, portanto sonegou aquele bem, ele não tenha direito a receber, quando esse bem for partilhado, ele não terá direito a receber a parte que lhe caberia. É como se fosse, não é só como se fosse, é uma sanção para aquele que tem o poder, que sabe da existência de um bem, ele não leva este bem, no caso, ao processo sucessório, ao inventário, para que seja dividido entre todos os herdeiros. Ele só nega a informação e a ação de sonegados, ela vai fazer com que esse bem retorne ao
total dos bens a serem partilhados, mesmo que já tivessem sido divididos, abre-se novamente o processo e se faz a partilha deste bem que foi sonegado. E a pessoa que, a rigor, poderia ter direito a uma parte deste bem, ela não terá, porque esta é a sanção. A ação de sonegados vai fazer com que aquele que poderia ter direito, juntamente com os outros, não tenha esse direito, portanto, essa é a sanção. Tomem cuidado.